Toyota Yaris Cross demorou, mas chegou. Vocês viram recentemente aqui no canal uma volta rápida com a versão híbrida, mas hoje vamos dar uma volta com esse cara aqui, que é o motor 1.5 aspirado. Provavelmente a versão ou a motorização que mais vai vender desse carro, porque são as versões mais baratas. O que você quer saber? O que você precisa saber? Talvez muita coisa vai repetir no vídeo do híbrido, mas vale a pena relembrar tudo e principalmente, como é que anda esse carro tão criticado pela sua baixa potência? Vamos ver tudo isso em detalhes. Bom, primeira coisa que você tem que saber é que não existe uma grande diferença visual entre um hybrid e o com motor apenas a combustão. Mas vamos lá, mais uma vez, eu quero que, às vezes, quem não viu o vídeo do hybrid vai entender como é que é o Yaris Cross. Primeira coisa, o design, ele é um pequeno RAV4, né? Ele traz esse DNA, é um DNA bem diferente, por exemplo, do próprio Corolla Cross. Digamos, é uma miniaturazinha do RAV4. Então eu tenho um farol todo em LED, com luz diurna em LEDs e também o sistema de farol baixo e alto em projetor. Então é um farol bonito, tudo mais. Um para-choque bem angulado, né? Tem essa grade dianteira em preto piano e entrada de ar, aqui o farol de neblina, aqui embaixo, onde normalmente vai raspar aquela valeta mais braba, é plástico, até para você não ficar pintando o carro toda hora. Então uma dianteira até que baixa, relativamente baixa para um SUV, né? Ele tem uma propostinha mais, parece mais olhado por urbano, não tem essa coisa muito de eu quero só off-road, uma coisa mais tradicional. Nessa versão rodas de 18 polegadas, preto e diamantado. Bom, a indústria continua com esse negócio de preto e diamantado o tempo inteiro. Tá dando uma cansada, né? Podia sair, às vezes, um tom de prata, essa roda ia crescer e ia ficar até mais bonito. Bom, lateral, perfil bem SUV tradicional, nada de coupé, nada de um carro que é com ângulo, com vinco, portas bem lisas, embaixo uma saia plástica, tanto que na hora que você abre a porta também continua a questão de uma saia plástica. A única coisa curiosa, quando você abre a porta, a pintura é fosca. Bom, aí é uma questão aí, outra coisa. E uma coisa aqui também que eu achei, que particularmente eu não gostei muito, foi a batida de porta. Na hora que você bate a porta aqui em cima ele dá uma tremida. Aí é uma questão talvez de rigidez de porta, não de estrutura, que eu já vou falar na hora que dirigir, que a estrutura é até boa, mas uma questão de porta, pode ser até uma questão de reduzir peso, né, para o carro não ficar tão pesado. Mas aí, é um carro com uma boa dimensão de comprimento dentro do segmento, também entre eixos nada muito fora do que a gente já encontra no segmento. E nessa versão aqui, o teto preto e essa cor azul, que na minha opinião ficou bem legal no carro. Acho que as pessoas estão na hora de fugir um pouquinho, né, preto, branco, prata. O azul caiu muito bem. E aqui na traseira, mais uma vez, uma identidade que lembra um pouco o RAV4. É um baby RAV4, né? Mas tá aqui bem claro, Yaris Cross, XRX, não, como não é um hybrid, não tem o Heavy aqui. As lanternas todas em LED, né? Aqui não tem lâmpada halógena, tudo em LED, detalhezinho cromado. Não tem interligação em LED, ainda bem. Então, o design do carro é bem legal, as dimensões vocês estão vendo aí na tela. E como a gente está aqui atrás, eu já quero só entrar rapidinho na questão de porta-malas. Nessa versão abertura elétrica, tem carro mais caro que não tem essa abertura elétrica dentro do segmento. E um porta-malas aí com uma boa capacidade, um porta-malas bom, bem aproveitado. Então aqui você consegue pôr algumas coisas e até aqui, desse lado aqui, ó, tem um porta-objeto, você carrega uma sacolinha com alguma coisa ou alguma coisa que não pode quebrar, você comprou uma garrafa de vidro, alguma coisa, você pode pôr aqui. Esse tapete aqui é um acessório, não é do carro em si. E aqui embaixo temos parte de ferramental, né, chave de roda e tudo mais. E aqui embaixo sim, o step temporário do Yaris Cross. Então, ele chega interessante em medidas aí, porta-malas, equipamentos. E a motorização, como é que é? Bom, porta-malas vocês viram que é legal. E a questão do espaço interno, né? O entre-eixo ali, um número que não é um número muito distante do que a gente tem entre os SUVs compactos. Mas vamos lá. Vantagem. O banco aqui tem uma boa dimensão, um bom assento. Dá pra ver aqui, ó, não sobra muito da minha perna sem a cobertura do banco. Então não é um banco curto para dar aquela impressão de entre-eixo, de espaço para perna. Ele é bem confortável. Aqui, ó, banco dianteiro ajustado para mim, eu tenho 1,65 m, ó, sobra bastante espaço.
Uma pessoa de 1,80 m em questão de perna vai tranquilamente. Só a questão de cabeça aqui, ó. Como esse carro tem o teto solar panorâmico, tem aqui a questão de maquinário, então fica aqui um espaço. Talvez uma pessoa mais alta vai bater um pouquinho a cabeça aqui, ó. Raspar o cabelinho aqui em cima. Também o banco, assim, eu acho que só faltou talvez um pouquinho mais de apoio, né? Numa curva, alguma coisa. Então falando de andar rápido, né? Uma viagem, uma estradinha de serra. Mas, ok, tem aqui espaço para 2 adultos lateralmente, vão muito bem. Um terceiro vai ficar um pouquinho mais apertado, mas a gente está falando de um carro de um segmento compacto. E o próprio túnel aqui, ele atrapalha um pouquinho. Não é um túnel 100% plano, é um túnel aqui um leve ressalto. Mas saidinhas de ar condicionado, que as pessoas gostam tanto, e realmente faz sentido no Brasil, que é um calor danado. 2 portinhas USB-C ali embaixo para recarga de smartphone. Um apoio de braço aqui, ó. Isso aqui tá sumindo dos carros e para viajar é confortável. 2 porta-copos aqui. E assim, eu consigo ajustar o banco aqui, ó. Um pouquinho aqui o encosto, para não ficar tão deitado. Fica um pouquinho uma posição mais reta, mais confortável, mais certo para você viajar a longos períodos. Agora, acabamento aqui atrás, gente. Plástico, plástico, plástico. Maçaneta em cinza, mas assim, nem onde vai o braço eu tenho tecido. Tudo plástico. Na porta 100% em plástico. Nenhum detalhe, nada que para quebrar um pouco essa aparência, né? O passageiro de trás vai ter que pôr o braço no plástico. Tem aqui o tecido de um lado, mas aqui plástico do outro lado, né? Segmento, vai entender. Bom, aqui na verdade no ponto principal, né? Acabamento, montagem, né? Primeiro ponto, a Toyota tem uma boa montagem dos carros, né? A gente não vê rebarba, a gente não vê coisa desalinhada, coisa fora do lugar, tá tudo bem colocado, né? Mas a gente percebe que, por exemplo, não é um carro que nasceu do projeto do Corolla Cross ou do Yaris Cross europeu. Dá pra ver que ele tem simplificações, como por exemplo, painel em plástico rígido aqui em cima. Aí você vem com algum detalhezinho em preto brilhante, um couro com a costurinha em prata para dar uma quebrada nessa coisa do plástico, um preto brilhante de novo. Mas você percebe que não é um carro que o projeto nasce para um mercado europeu, por exemplo, bem olho no mercado emergente, como falam hoje, né? Um lado bom, central multimídia, tela de 10 polegadas, espelhamento Apple CarPlay e Android Auto sem fio, um software que aqui é tudo configurável, você configura o que você quer, e aqui tem as informações do carro, consumo de combustível, computador de bordo, mas você vai acabar deixando no espelhamento Apple CarPlay e Android Auto por causa do GPS, por causa de música, tudo mais. Tela flutuante de 10 polegadas, resolução ok, não é uma tela que brilha na resolução, mas é uma resolução ok. Para os instrumentos também, curiosamente, eu tenho uma tela digital que eu tenho aqui, que eu posso até escolher os designs que eu quero, tem algumas opções aqui, eu tenho 4 opções de tela. Então, só que, por exemplo, eu vou pro velocímetro, é uma tela digital, mas digital daquelas de calculadorazinha, o velocímetro talvez numa faixa de preço assim tão elevada, isso aqui não é algo que brilha, né? E até aqui o combustível aqui embaixo, tudo mais. Ponto positivo, as principais informações estão aqui. Não, isso aí é fácil de mexer, não tem muita bagunça, tudo aqui tá bem fácil. Porém, lógico, podia ser uma tela de uma resolução melhor, até pelo segmento que esse carro chega. O volante também é um volante com vários botões, então tem aqui todo o pacote de assistente de condução que esse carro tem, piloto automático adaptativo, assistente de faixa, alerta de ponto cego, frenagem automática, tudo é um pacote bem completo de condução. Eu tenho aqui o modo de condução, modo Power ou modo Eco, né, quando eu venho, então é que por esse botãozinho que eu escolho que modo de condução eu quero do carro, não tem um botão específico, é um botãozinho aqui. O volante aqui regula regulagem de altura e profundidade e tudo mais. Aqui no console central, comando de ar-condicionado, na minha opinião, para um carro tão moderno, tão novo, é um negócio até simples. Aplaudo o fato de ser botão físico, porque isso aqui você vai mexer muito mais fácil, principalmente no trânsito, tá na estrada, quer mexer no ar-condicionado e tudo mais, mas esteticamente o carro já nasce com uma estética um pouco antiga, né? Botão de partida aqui embaixo, carregadorzinho por indução aqui. Curiosamente, onde o alerta de cinto do banco traseiro é aqui, bem escondido. Uma portinha USB-C aqui que já comunica com a multimídia, não só para recarga. Manopla de câmbio tradicional aqui, sem mistérios. Um auto-hold, freio de estacionamento eletrônico.
E aqui a chave do carro, uma chave que a Toyota até então não usava no Brasil, mas dá pra ver. Não tem nada, você usa o botão, o logo da Toyota para fechar, para abrir e abrir o porta-malas. Não tem partida remota, pelo menos pela chave não tem. Aqui é a chave reserva, né? É um chaveiro igual, mas aqui pro evento veio só desse tipo. Porta-copo e um porta-objeto no apoio de braços aqui. Aqui do meu lado também a porta em soft touch, a parte de cima, preto brilhante, onde apoia meu braço em couro. Botão de vidro, retrovisor, tudo aqui no modo tradicional. Aqui do meu lado já tem o farol automático, abertura de porta-malas, se eu desligo o alerta de colisão ou não. Então, nada que brilha, nada que revolucione o automóvel, revolucione o carro. Tudo bem na mão, tudo intuitivo, mas mais uma vez, algumas coisas o carro já chega com uma certa idade, ainda mais no segmento tão competitivo, ele dá umas tropeçadinhas aí em detalhes, mas o cliente Corolla é um carinha mais tradicional, né? Talvez ele goste disso. Bom, motorização. 1.5 aspirado. Ah, é o motor do Yaris que estava no Brasil? Não. É uma evolução daquele motor. Por quê? Já é um motor que trabalha com injeção direta, por questões de emissões. Mas assim, eu lembro daquele motor 1.5 desde o Etios, já era um motorzinho muito valente. E aqui continua também, né? Lógico, pensando em emissões, pensando em consumo, ele teve que ter atualizações. E o curioso, né? Motor 1.5, aspirado, nas versões aqui mais baratas, né? Se a gente pode falar assim de carro hoje em dia. E curiosamente eu tenho um câmbio CVT que ele... Quem já viu o canal sabe que eu já expliquei a questão do câmbio do Corolla. Primeira marcha física e as outras 9 no CVT, né? Bom, aqui é ao contrário. Eu tenho um câmbio CVT desde o começo e o overdrive, aquela marcha para baixar a redução, é uma marcha física. Então é uma coisa não focada na performance, na arrancada, mas focada em reduzir rotação para reduzir consumo, melhorar emissões e tudo mais. Vamos mostrar isso como é que anda na pista agora, mas só para vocês entenderem aí. Não é uma grande potência, não é uma potência alta, mas o câmbio CVT pode ajudar e tem gente que gosta do motor aspirado. Como é que vai ficar isso em um SUV lotado, voltando da praia? Fica a dúvida. Agora, eu sei, nos comentários, toda hora que a gente falava de Yaris Cross, falava sobre a potência do motor, né? Essa daqui é a versão aspirada, não é a versão não eletrificada, é a versão com motor 1.5 aspirado. E chama, lógico, a atenção, né? O número de potência e torque desse motor não é, ainda mais comparado com os motores turbo, não é seu grande destaque. Tem ali os números, mas também tem a questão de confiabilidade Toyota, o cliente às vezes não quer carro turbo, a gente sabe que o mercado brasileiro é tão grande e tem essas particularidades, né? Bom, aqui é o autódromo, então não é nem o habitat natural de um SUV, somente com a motorização 1.5 aspirada, mas serve pra gente levar o carro um pouquinho ao limite para entender como é que é a calibração, né? Eu acho que no mercado, com a chegada das chinesas, cada vez mais essa questão de engenharia, a calibração dos carros vai ficando um pouco mais importante para algumas pessoas e menos para outras, né? Que procuram telas, painel de instrumentos digital, tudo. O que a gente já conhece de Toyota é que é um carro muito bem construído, muito sólido. Isso a gente percebe, por exemplo, em curva, tá? Isso é uma questão que a gente vê muito na hora que a gente entra com o carro em uma curva ou sai, sobre a questão de torção de carroceria, barulho, porque toda essa parte de rigidez vai entrar também na conta de suspensão e tudo mais, né? Tudo tem, não adianta fazer uma bela suspensão e a carroceria torcer, isso é um problema. Bom, vocês perceberam aqui que de suspensão o carro é bom. Entrei num circuito de slalom ali, mais um aqui, ó. E eu tô assim, dirigindo o carro numa condição que provavelmente ninguém vai dirigir esse carro, a não ser que seja uma emergência, mas acho que ninguém vai dirigir esse carro. Então, ó, pra vocês perceberem aqui, ó, uma curva bem fechada, eu só achei... Mas aí a questão, né, de uso. Ele tem um giro de direção mais focado, lógico, em conforto, então não é uma direção extremamente direta. Esse aqui é um trecho, tá vendo, de cones, que é de baixa velocidade, né, você vem andando aqui, quase uma simulação de um estacionamento, né, ali, rua, né, então, por exemplo, aqui dá pra ver bem a questão aqui, ó, de resposta de direção, tá vendo? É uma caixa que ela não é necessariamente muito curta, é uma caixinha até que longa, ó. Eu dou algumas voltas no volante, mas é uma direção leve, bem confortável, bem assim, que mostra que vai ser um carro muito bom para usar, principalmente na cidade, no dia a dia, ó, entendeu?
Aqui seria estacionamento, mas eu vou passar a turma. A gente já tá aqui em outra fase. Então ali mostrou pra vocês, e ó, suspensão mais uma vez. Ah, motor, vamos lá, realmente. O que é interessante é o que? Esse CVT que ele trabalha até, entre aspas, ao contrário do que a gente tá acostumado com o Corolla, que a primeira marcha física é as demais CVT, aqui é o contrário, é o CVT e a última marcha de overdrive, que é uma marcha física. Tô aqui com meio pé, ó, uma situação normal, aqui o carro 80 km por hora, vou entrar numa curva aqui, eu freio, boa resposta de pedal de freio, suspensão, entrando até um pouquinho rápido, mais do que normalmente alguém entraria, mas vamos lá, freiei aqui, mais um slalomzinho, ó. Ele seria de dobra pouca carroceria para um SUV, né? Uma suspensão que não dobra tanto, ó. Não sai um carro neutrinho, não tem a questão de assustar saída de frente, saída traseira. Mas aqui, por exemplo, aqui ó, entrei numa baixadinha, deixa ele, escorregou um pouquinho, subida, vou ter que dar pé. É aqui, ó, controle de tração de estabilidade entrou, aqui sim. Mas o que é interessante é que ele não tem um lag de acelerador. O que eu comandar aqui no acelerador, ele acorda, ó. Mas ó, aqui é uma subidinha, e o barulho do motor já começa a invadir um pouquinho mais a cabine. Então, é a questão do motor aspirado, ele tem que girar e acaba ficando até um pouco áspero dentro do carro. Aqui mais uma vez, um salãozinho. Eu vou entrar até um pouquinho mais rápido nesse trecho aqui, ó. Ó, bem neutro, controle de estabilidade entrou, segurou. Então, um carro bem focado também em segurança. Antes de qualquer coisa que possa dar errado, a eletrônica tá aqui para embarcar. Então, assim, tô sozinho no carro, numa situação mais complicada, né, de pista. Mas acho que, por exemplo, na cidade ele vai muito bem. Vai, assim, esse toque do acelerador bem suave. E o fato dele ter um torque até que bom mesmo em baixa rotação, né? Não ser... hoje em dia a gente vê os motores turbo um pouco capados nessa questão de resposta, ó. Eu não preciso dar muito pé, ó. Eu encosto o pé aqui, ó. Eu tinha um pouquinho subido, ó. E mais uma vez, ó, o trechinho aqui que simula baixa velocidade, ó. Vou dar um toquinho no acelerador só, ó. Bem no acelerador, bem tocadinho, bem leve, bem de boa, entendeu? Então foca bem numa questão de conforto. Ó, motor em baixa rotação, não vem muito barulho. Só realmente, na hora que você precisa ir dar pé, que complica um pouquinho, mas... acho que isso é um ponto, vamos dizer... se você vai viajar, por exemplo, eu acho aí que sim é um problema. Se você vai usar esse carro na estrada, carregado, já fica um pouquinho mais complicado, assim como diversos carros desse segmento que insistem em colocarem motores pequenos, né? Várias vezes a gente vê teste que esses carros, eles são melhores se tivesse um motor... às vezes o carro com motor mais potente é mais econômico. Eu vou dar uma puxadinha aqui, ó, vou jogar o câmbio no S. Eu vou dar uma puxada. Saiu de 80 ali, 100, aqui é uma subida. A reta de Capoava é uma subida. O S deixa o acelerador e o câmbio mais sensíveis, ó. Só que mais sensível, o motor gira mais. Mas isso aqui é uma situação ali, eu vou pra serra, preciso dar uma ultrapassagem, bate aqui no câmbio no S e vai. Mas se você vai usar o carro muito na cidade, tá de olho em conforto, vai bem. Se você vai viajar com a família, já fica um pouquinho mais complicado, falta um pouquinho de potência, mas rodagem, suspensão, direção é muito boa. Tem um carro muito bem calibrado aqui pro Brasil. Rodou bastante em teste de calibração. Então, percepção ao volante, né? Depois a gente vai ter um teste completo aí no futuro com consumo, desempenho, tudo instrumentado aqui no Motor 1 em breve aí, assim que o carro chegar para teste. Mas primeiro contato aqui, o carro tá indo bem. Para uma pista, um autódromo, tá indo bem. Bom, o que dizer sobre o Yaris Cross 1.5 aspirado, né? Bom, pensando no público tradicional Toyota, é um bom carro. A Toyota não tinha um SUV compacto no segmento, né? Se o cara chegava na Toyota para comprar um SUV, era o Corolla Cross, um carro mais caro,
mas também mais refinado do que o Yaris Cross, né? Vale lembrar, o Yaris Cross, esse carro, esse projeto, ele é um projeto de mercados emergentes, não é o mesmo Yaris Cross que tinha na Europa e tudo mais. Então ele tem um foco em mercados para ser mais barato. Então por isso que ele tem talvez tanta simplificação. Só que assim, aqui estamos falando de quase 180 mil reais, é dinheiro. Essa versão aqui, topo de linha, às vezes você já começa a olhar outros carros, outras opções, mas não deixa de ser ruim. O cliente Toyota está bem coberto. Um carro que deve um pouco no desempenho, fato, não dá para negar, principalmente se você for um cara que viaja. Só que por outro lado, para quem vai para a cidade, é um carro bem suave, bem confortável, boa suspensão. E tem aquela coisa, né? A gente fala tanto dos chineses, mas aqui tem uma questão, né? Garantia 10 anos, pós-venda, revenda. Isso também faz a cabeça aí de muita gente na hora de comprar um carro. E vocês? Vai de Yaris Cross ou já vai pensando num chinês? É uma boa briga, né?